Boa noite, Floripa. Boa noite, Rondônia, Porto Velho. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nesse mês de outubro, dia 23, eu estarei em São Paulo, das 9 às 6 da tarde, ministrando o workshop Terapia dos Fractais. Fractais são figuras geométricas presentes em todo o universo, no corpo humano, e essa terapia, digamos assim, que eu desenvolvi há cerca de 6 anos, acho que não chega a isso, mas tudo bem, é uma forma de trazer bem-estar, equilíbrio, harmonia, paz interior, reequilíbrio emocional, enfim, uma série de fatores que trazem, se não cuidados, a doença física. Esse é um workshop interativo, com muita participação, com muita explicação, com muito didático e também com uma vivência muitíssimo interessante que você vai poder. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar-se à disposição. Quem estiver interessado em participar dessa vivência, desse dia conosco, basta contatar vi.vespero@gmail.com vi.vespero@gmail.com. Domingo, 23 de outubro, das 9 da manhã às 6 da tarde. Um dia de um encontro muito especial para a gente falar sobre a terapia dos fractais e você experienciar isso em você próprio. Também lembrando, eu acompanho todos os dias, por ser grego, fico triste, não por ser apenas grego, mas por eu ter essa consciência holística do holos, do todo. Fico preocupado quando eu vejo a situação econômica e de distúrbio social no país em que eu nasci. Ao mesmo tempo, vejo a mesma coisa em outros lugares e a única coisa que eu posso fazer é mentalizar para que essa situação se reverta, os credores, juntamente com o povo, se harmonizem, não sei como, talvez com o nosso pensamento, com a nossa torcida, para que a situação econômica da Grécia possa ser melhorada, com custo social elevado, claro, e que a Europa toda possa sobreviver a essa crise do euro. Não só o euro, mas também o dólar. O mundo inteiro sofre as consequências da energia monetária mal utilizada, né? A malversação das verbas públicas e sempre o povo pagando pelo mau uso desse dinheiro. Pois bem, de qualquer forma, nós estamos organizando um grupo, como eu venho falando aqui outras vezes. Nós vamos para a Grécia, nós vamos para Santorini, Mykonos, Epidauro, Meteora, os monastérios, uma série de circuitos clássicos da Grécia. Tenho amigos que acabaram de chegar de lá, participaram de todas essas manifestações, mas o país está tranquilo, pelo menos nessa questão de segurança. Então, de 27 de maio a 9 de junho de 2012, nós estaremos empreendendo essa viagem para a Grécia com um grupo maravilhoso de pessoas, médicos, advogados, gente, quem tem que ir, irá. Pois bem, um grande e fraterno abraço para todos os nossos amigos que vão de todos os cantos que vocês possam imaginar. Cada semana a gente fica mais impressionado com o alcance do Vida Inteligente. Já falamos aqui, Vietnã, Suíça, Nova Zelândia, Austrália, Europa, atingindo lugares que muito nos confortam, porque o que nós procuramos levar aqui para vocês toda semana são coisas sérias, são coisas que acrescentam, são notícias boas, são formas de mudar, novas visões que podem ajudar você, junto com o seu conhecimento, a fazer o discernimento de que caminho seguir. Tirando isso tudo, o tema que se apresentou para que a gente possa falar hoje aqui, e hoje o convidado sou eu mesmo, né? Resolvi não trazer ninguém aqui hoje. Nós vamos falar hoje sobre amor e sexo. Tudo que eu vou passar para vocês, eu não li em nenhum livro, não assisti nenhum filme, e o que eu vou passar para vocês é o fruto da minha experiência, do ponto de vista de todo esse aprendizado que eu tive
durante essas 6 décadas de vida, esses 60 anos. Pois bem, falar de amor é difícil, porque o amor não se fala, o amor se deve apenas expressar. Quando a gente é pequenininho, quando eu era pequenininho, por exemplo, eu vivia cercado de carinho, de amor dos meus pais, dos meus parentes. E esse era um tipo de amor que se mantém ainda comigo. Esse é um amor que não se perde. Por isso que eu digo que é importante você passar muito amor para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, nessa primeira fase de vida, porque esta é a base, esta é a lembrança, esta é a marca, esta é a impressão que ele vai levar sobre essa palavra mágica de 4 letras, amor. Quando você passa amor para aquele ser, a vida pode ter as intempéries que quiser, os percalços que acontecerem, esta pessoa, este ser sempre estará portando aquela centelha do amor. Essa centelha vocês medirão cada um dentro das suas crenças? Ah, isso aí nós já nascemos com isso. Não nasce com isso coisa nenhuma. Nós nascemos limpos, puros e começamos, dentro da nossa personalidade, a desenvolver esses dons, esses sentimentos que vão nortear a nossa vida inteira. Conforme nós vamos crescendo, aí nós começamos a perceber um amor diferente. Eu me lembro bem, quando eu tinha 8 anos de idade, estudava no Externato Canadá em São Paulo. Eu vim da Grécia, meus pais me colocaram em escola americana, eu falava grego com 3 anos de idade, meus pais me colocaram em escola americana, graded school, lá em São Paulo, e logo em seguida me tiraram, meu pai me tirou, depois perto dos 8 anos de idade, porque naquele tempo o diploma não era reconhecido no Brasil. Então eu aprendi grego, depois americano, e eu passei então para o Externato Canadá, primeira escola brasileira. Com 8 anos de idade eu aprendi a falar brasileiro. E nessa escola no Externato Canadá, eu me lembro como se fosse hoje, apesar de terem passado 52 anos. Tinha uma menininha chamada Marília, toquinho de gente, eu tinha 8 anos, ela devia ter a mesma coisa. E eu olhava ela com carinho, eu olhava ela com... Não posso dizer que era desejo, como é que uma criança de 8 anos pode ter desejo? Então nessa época já comecei a sentir uma outra forma de expressão de amor, um carinho por aquela menina, diferenciando de todas as demais. Hoje eu vejo, dando um pulo aqui para o presente, o meu neto de 7 anos, ele é fissurado, nem ele sabe definir, por uma coleguinha na sua escola. É uma coisa muito linda, ele escreve coisas para ela, ele trata ela, ele pega, enquanto nós vamos indo para a escola, ele colhe uma flor na rua para levar para ela, trata ela com o maior zelo, chama a mãe dela de sogra. Então, mas é uma forma bonita, linda, pura de expressar. Como é que se pode chamar isso aqui? Amor? Não sei o que é, mas já é uma expressão de alguma coisa diferente. Então, voltando para o passado, nós começamos a crescer e vamos vendo que as manifestações do amor são múltiplas. Ele se manifesta, ele se expressa de muitas formas. Aí já começamos a atingir a adolescência, nossa infância, adolescência, e já começamos a experienciar, além do amor, outras sensações. Nós começamos a conhecer o nosso corpo, começamos a perceber que temos desejo, alguma coisa mexe com o nosso corpo, alguma coisa que aos nossos olhos já dá um clique que aciona outros mecanismos do nosso cérebro, a nossa respiração começa a mudar, o nosso coração começa a palpitar, temos
sensações e movimentações físicas, então a partir daí já começa a despertar um outro pedaço do nosso tema de hoje, que é a questão do sexo, de se conhecer sexualmente. Pois bem, amor e sexo. Como definir uma coisa e outra? Na infância, ninguém está pensando isso. Eu, particularmente, jamais, em momento algum, nem na escola, nem em casa, eu tive o que chamamos de educação sexual. Meu pai e minha mãe jamais falaram de sexo comigo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu conheci, eu tive que vivenciar fora, tive que buscar sozinho, porque meus pais não me deram isso. Hoje é diferente. A sociedade atual já se mostra mais presente, as escolas falam de sexo, hoje já existe a mídia, naquele tempo não existia nada disso, hoje já existe a questão da prevenção, que nós vamos falar daqui a pouquinho, hoje já existe educação sexual, hoje já existe orientação, e apesar de tudo isso que acabamos de falar sobre os dias de hoje, antigamente era muito mais seguro do que é hoje, sem informação absolutamente nenhuma. Aí nós vamos crescendo e começamos a fazer uma associação e já se inicia uma certa confusão entre o que é amor e o que é sexo. Nós começamos a sentir aquela palpitação, a respiração interrompida ou mais ofegante, nós suarmos, garganta começando a engolir, seco. O que é aquilo? Nós começamos a nos sentir atraídos. Muitas pessoas, eu me lembro já desde aquele tempo, isso não muda, não muda. Muitas pessoas achavam que por estar sentindo aquilo, elas estavam amando. Mas o que é, na verdade, você estar amando? Como você pode ser capaz de diferenciar o amor do tesão, por exemplo? Eu fiz uma enquete, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com amigos e amigas, e para você conhecer sobre o sexo oposto, você tem que conversar com o sexo oposto. Sempre perguntei se elas sabiam, as amigas sabiam discernir o que é desejo, o que é o amor. Porque é muito simples mulheres e homens gostam de se iludir muito. Eu me iludi muitas vezes durante a vida. Assisti muita gente que se iludiu também. As ilusões fazem parte do nosso caminho, constroem o nosso caminho, nos mostram, através dos nossos erros, das nossas tristezas, das nossas dores, das nossas decepções, nos mostram que caminho tomar. São necessários isso, basta que você tenha o conhecimento disso. Mulheres principalmente, e eu não quero ofender nenhuma de forma alguma, não estamos aqui para fazer isso aqui, estamos trocando uma ideia. As mulheres, elas são mais coração. Mulheres se entregam, mulheres são mais puras de intenção, mulheres são mais ingênuas que os homens são razão. Eu lembro bem, falando aqui da minha juventude, que quando a gente namorava, no meu tempo, na década de 60, a gente dava o que a gente chama hoje, não se chama hoje mais, a gente dava os amassos, a gente se abraçava, se beijava que nem louco. Não existia essa intimidade de hoje muito exacerbada, não. Para você começar a namorar uma mulher, uma moça, você tinha que conversar bastante, você tinha que ter uma boa lábia, você tinha que ser gentil, você tinha que ser cavalheiro, independente da classe social dela. Para você chegar e pegar na mão de uma moça na década de 60, era um negócio sério. Se respeitava muito, Para você ir adiante então, aí tudo bem. Isso acontecia porque
na hora que tudo aquilo que eu falei no começo do programa, na hora que a respiração falta, aumenta, o coração bate, a cegueira vem e você faz aquilo que todo mundo faz e que fizeram, e eu estou aqui, eu sou fruto disso também, você também. Todos nós nascemos frutos de uma relação sexual. Mas, hoje, percebemos que quando as pessoas ficam, né? As pessoas ficam hoje. Nosso tempo já era mais respeitoso, já era mais a questão dos amassos e não tinha muito essa de... Sabíamos discernir tesão de amor. Porque o que a gente sentia de jovem era tesão de verdade, mesmo, atração física. Então a gente ia de noite, coisa que eu acho que não existe hoje, também não sei porque eu não experiencio mais, né? A gente conhecia uma pessoa, olhava, ficava encantado, trocava olhares e depois ia embora, ia para casa e ficava de noite sonhando com aquilo, sonhando de olhos abertos. Puxa, eu devia ter ido, não devia ter ido, ficava sonhando aquilo lá. E depois a coisa evoluía. Na semana seguinte, um telefonema, um buquê de rosas, e a coisa ia progredindo, e aí começava a aparecer alguma coisa que não se sabia ainda dizer se era amor ou não. Nós éramos muito inocentes no passado. Mas sabíamos discernir muito bem o que era vontade física e o que era amor. Porque, como as mulheres são emoção e homens razão, sem generalizar, e por favor entendam o que eu estou falando, não quero ofender nada e nem ser o dono da verdade. Eu percebia muito que dentro desses amassos que nós dávamos, né, no passado, podia estar quando a companheira, quando a namorada se excitava, ela tinha capacidade, e a mulher tem essa capacidade, de se desligar. Eu acho isso incrível, eu acho isso fantástico. Eu não consigo compreender que dom é esse. É fantástico. Não interessa se ela está no meio da Praça da Sé, da Praça 15, da Science Penha no Rio de Janeiro, seja lá onde for, Centro Grande, se ela está amando, se ela está excitada, ela apaga tudo e ela se foca e se dedica àquele momento. Homens não. Homens já ficam preocupados. Será que alguém está vendo? Retrovisor de carro, se é no carro, alguma coisa assim. Então isso é fabuloso. Aí acontece, consuma-se o ato e geralmente existe aquela confusão, principalmente se a coisa foi muito boa. Se a coisa foi muito boa, nós dizemos que estamos amando. E aí é que vem o grande erro que eu considero. Não só as mulheres, como os homens também. Tem uma relação fantástica, naquela hora das sensações mil, dos prazeres, é a coisa mais fácil, o lugar mais apropriado e onde mais se diz eu te amo no planeta. É muito fácil soltar eu te amo quando você está tendo orgasmo ou quando você está tendo prazer. Mas será que isso é amor? Não é amor coisa nenhuma. Isso é uma satisfação. O amor, na verdade, é uma consequência. Sexo, o prazer, é uma consequência de um todo. Analise, digo que eu falava muito com amigas e amigos, também continuo falando da mesma forma. Saber discernir entre amor e tesão é muito simples. Quando você conhece alguém, quando você se atrai por alguém, dê um segundo só à sua mente, permita que ela possa verificar e deixar você analisar no seu corpo. Dá licença, estou olhando para ele, ele está olhando para mim e vice-versa. O que eu estou sentindo e da onde provém o que eu estou sentindo? Se você está sentindo que o teu plexo básico está pulsando, convença-se que você tem atração física por esta pessoa. Convença-se. Se você, quando está próximo dessa pessoa, quando vê
ouve falar dela, você sente que o seu ser inteiro se manifesta, todos os seus plexos, todos os seus centros nervosos se expressam, muito provavelmente você está prestes a amar aquela pessoa. Então é muito importante, eu me lembro muito bem de uma situação em que eu conheci uma pessoa no passado e dei-lhe um abraço. Isso marcou porque foi interessante. Senti vontade de dar um abraço nessa pessoa e dei um abraço inesquecível. Abraço, aquele de frente, não de botar bumbum para trás, não. Abraço gostoso, todos os plexos juntos. Inesquecível esse abraço. Passado um tempo, tivemos um relacionamento íntimo. E apesar de ter sido maravilhoso o relacionamento íntimo, não chegou nem aos pés daquele abraço que nós tivemos. Como que se explica isso? Simplesmente porque aquele abraço, talvez, como é que cada um chama do que quiser, eu não acredito em alma gêmea, e não existe isso aqui para mim. Almas companheiras, desejos afins, aquela troca que houve, aquela maravilha de troca, foi muito superior do que qualquer coisa física que nós pudéssemos ter feito depois. Então, este fato deu para discernir perfeitamente o que era o amor, o sexo daquele abraço, que eu não sei que forma que era de amor. E não era amor físico aquele abraço. Como eu já disse aqui em programas anteriores, que nem sei se isso existe, eu já tive espasmos de amor incondicional. Espasmos. E eu achei fabuloso. Eu disse que eu não consigo conviver com isso. Porque todas as vezes que eu senti o que chamam de amor incondicional, que eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso, eu sei o que está escrito. O que eu leio, amor incondicional, sem condições, sem nada, amar a tudo. Todas as vezes que eu senti alguma coisa assim, de olhar para uma humanidade toda, olhar para um país todo, olhar para as figuras, crianças, seres, e eu senti amor por aquelas pessoas, é uma sensação muito forte para mim. O Eustáquio ainda não está preparado para isso. Que você quer abraçar aquilo, você quer ser tudo aquilo e você sabe que aparentemente aquilo está inalcançável ou você ainda não tem consciência disso para poder fazer isso. Mas o interessante é que esse amor incondicional me deu uns espasmos assim para eu poder sentir. E eu já tive algumas experiências desse tipo, as quais eu me permiti para poder saber discernir amor, tesão, amor físico, amor incondicional. Quando nós nos confundimos, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Se nós tivemos orgasmos, tivemos prazer e por causa disso nós estamos amando, aí nós ficamos pensando naquela pessoa, achando que nós estamos amando e na verdade estamos sentindo falta daquela sensação, daquela troca, daquele prazer. Então esse relacionamento, obviamente, ele se restringe aos plexos básicos. Geralmente é um caminho de duas vias. Aquelas pessoas que acham também que estão amando, se não tiver a simbiose desse amor, não é amor, é tesão. Estão vivendo exatamente da satisfação e do prazer de estarem juntos e experienciar todas aquelas coisas juntas. Porque, para você saber onde o sexo se encaixa dentro do amor, é simples. O sexo dentro do seu relacionamento, ele tem que ser da mesma forma que você toma água, por exemplo, o que você come, o que você respira, ou o que você faz. Ele não pode ter importância superior a qualquer outra coisa que você faça.
E amor, fazer amor, ter tesão, o tesão não começa lá nas bolinações, nos carinhos, na cama. Esse tesão, esse amor, o sexo, ele começa a ser feito entre duas pessoas, através de palavras, através de um bom dia, através de uma coisa escrita, através de coisas que você manda, através da companhia que você faz, através dos desejos que você atende do seu companheiro, da sua companheira. Muita gente não gosta de fazer supermercado, principalmente homem. Muita mulher não gosta do futebol do marido. O fato de você dizer, hoje eu vou, amor, vamos lá comigo, tudo isso aqui, tal, você se permitir, isso tudo vai dando, vai sendo a preparação daquela coisa que nós chamamos de sexo. E aí sim, entre duas pessoas que se querem, que se desejam, que se permitem, que se respeitam, que são cúmplices, que são amigas, aí sim é que se faz amor. Ou seja, quando vão para a cama, não é só o chakra básico que vai funcionar, mas sim todos os seus chakras vão ficar uníssonos, em simbiose, uma coisa maravilhosa. Não, eu me lembro até hoje, fui palestrante de um congresso em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E um dos palestrantes de Córdoba, na Argentina, foi muito feliz na palestra dele, porque ele trouxe para mostrar para nós. Ele acho que ele tinha vidência, né? E ele conseguiu retratar duas pessoas fazendo amor e depois retratou pessoas transando, fazendo sexo. E eu gravei bem, pena que eu não consegui cópias disso aqui, né? E perdi o contato com essa pessoa, com esse palestrante. As pessoas que fazem amor, quando você faz amor, é uma coisa pura, é uma coisa divina, é uma coisa mágica, é a expressão de tudo, da criação. Nenhum de nós nasceu fora de um ato, vamos dizer, sexual. Vamos esquecer, vamos dizer agora, não, proveta, não sei o quê, mas a proveta saiu do sexo também, do sexo feminino, foram lá buscar o óvulo, pegaram o espermatozoide, fizeram lá só e colocaram no útero. E quando você vê, quando mostrou duas pessoas fazendo amor, vocês não imaginam as cores, aquela coisa linda rodeando as pessoas que se amavam ali, no leito de amor ali. Lindas, lindas, figuras maravilhosas, e ele conseguiu pintar isso, retratar. Por outro lado, veio depois e mostrou as pessoas que transam. Isso é o que mais acontece, né? Muito, acontece muito. Hoje o ser humano, o ser do século XXI, os homens, as mulheres, hoje todo mundo é ficar. Nós homens parecemos aquele personagem de um programa de televisão humorístico do cara crachá, cara crachá, cara crachá. Nós olhamos para o rosto e olhamos para baixo, olhamos para o rosto e para baixo. É assim, o ser humano, o homem virou bicho, caçador. Olha para aquilo, é até ruim a gente ficar olhando os nossos semelhantes assim, e ficar vendo aquela forma. Você olhar alguém que você deseja é uma coisa natural, mas você olhar com aquela forma animalesca de desejo, que constrange até o sexo oposto, da mesma forma que muitas mulheres hoje também se comportam dessa forma, esse avanço, sei lá, essa liberdade, faz com que muitos homens hoje fujam do casamento. Por que fogem do casamento? Porque homem é caçador, homem é conquistador, homem não gosta de ser conquistado. O homem não gosta, ele não gosta de facilidade, o homem gosta de
de sofrer em bons termos, de persistir, de verificar que a parceira ou a postulante dele não é uma mulher vulgar, não é aquela mulher que no primeiro dia já termina no leito lá fazendo amor ou fazendo sexo. Voltando àquela parte da cena. Quando ele mostrou duas pessoas transando, vocês não fazem ideia do que tinha. Tinha seres, entidades, figuras grotescas, feias, que vampirizavam as pessoas que estavam transando. O que significa vampirizar? Você está... que delícia, múltiplos orgasmos, beijos e abraços, tudo isso aqui, aí cai um para o lado, orgasmo, né? Tiveram orgasmo, cada um para o lado. Puxa vida, que delícia, eu estou extasiado, que coisa maravilhosa, puxa vida, nunca foi assim e tal. E quando você pensa que aquilo é fruto do prazer, nada. Aquilo você foi sugado. Você foi vampirizado, você está exausto, não pelo seu prazer, mas sim por toda a sua energia que foi sugada por entidades que eu já vou dizer para vocês agora. Por outro lado, voltando ao casal, quando se faz amor, esse amor e sexo que eu disse que é uma simbiose, quando existe todas as coisas e ele não tem mais importância do que qualquer outra atividade sua diária, é um complemento, como almoçar, como tomar banho, como escovar os dentes, como sair, fazer sexo, a mesma coisa, não tem mais importância. Você percebe que quem faz amor sai melhor fisicamente do que quando começou. Ou seja, quando você faz amor ao final da sua relação sexual, você é capaz de levantar daquele leito de amor e subir o Corcovado a pé. Você se sente um Tarzan, você se sente um super-homem, porque você não foi vampirizado por ninguém. Você foi amado, você teve troca com a sua companheira. Você passou para ela e ela para você. Duvida disso? Você vai ter sua oportunidade. Antes de dar sequência, eu quero ler isso aqui sobre os seres que vampirizam e pense se você já passou por uma situação. Você já ouviu falar em súcubos e íncubos? Se não ouviu, vai ouvir agora. Súcubo, em latim, succubus de succubare, é um demônio com aparência feminina. Demônio é uma força de expressão, né? Vamos dizer assim. É um demônio com aparência feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter uma relação sexual com eles para lhes roubar a energia vital. O súcubo se alimenta da energia sexual dos homens e quando invade o sonho de uma pessoa, ele toma a aparência do seu desejo sexual e suga a energia proveniente do prazer do atacado. Ou seja, o súcubo, como é que ele age? Você tem tesão pela sua vizinha ou pelo seu vizinho, ou por alguém especial. Então o súcubo, ele sabe disso, ele se apresenta como o seu objeto de desejo e transa com você, te vampirizando durante a noite. Estão associados a casos de doenças e tormentos psicológicos de origem sexual, pois após os ataques se seguiam pesadelos e poluições noturnas das vítimas. De acordo com a mitologia, são seres que podem viver aproximadamente 750 anos. Isso aqui não importa muito. A contraparte masculina desse demônio é chamada de íncube. Então, o súcubo é uma energia feminina que invade o sonho dos homens a fim de ter o prazer deles. Vamos falar do incubus agora. Incubo, em latim incubus, de incubare, é um demônio na forma masculina que se encontra com mulheres dormindo a fim de ter uma relação sexual com elas. O incubo drena a energia da mulher para se alimentar
e na maioria das vezes deixa-a morta ou então viva, mas em condições muito frágeis. A versão feminina desse demônio é chamada de súcubo, acabamos de dizer. A palavra incubus ou íncubo, do latim in, que é sobre, é considerado alguém que está em cima de outra pessoa. Já em súcubus vem de uma alteração do antigo latim, súcuba, significando prostituta. A palavra também é considerada uma derivação do prefixo sub, em latim, que significa embaixo, por baixo, e da forma verbal cubo, ou seja, eu me deito. O íncubo geralmente aparece em sonhos que a vítima está sentindo prazer. Ele toma a forma mais atraente para a vítima, atraindo-a para si com seu magnetismo, sugando a energia sexual da sua parceira, em defesa diante da forma de retribuição durante os atos cometidos. A vítima desse ser oferece involuntariamente sua energia. Ao acordar, se sente fragilizada e cansada, apesar de, na maioria das vezes, não se lembrar de nada. Tenho certeza absoluta que você já experienciou essa situação em alguma das vezes. Quando eu me relaciono intimamente com alguém, eu devo ter consciência de que quando eu permito que alguém invada o meu corpo, ou quando eu me permito invadir o corpo de alguém, eu tenho que ter consciência de que eu vou estar trocando com o meu parceiro e vice-versa todas as experiências que esse parceiro já teve. Isto é muito sério. Ou você pensa que existe mesmo essa idiotice de que lavou tá novo? Negativo. Negativo, negativo, negativo. Quando você se permite, hoje eu acho incrível, não tenho nada contra. Já tive minha época, essa época é diferente, não tenho nada a ver. Tenho filhos em idade de adolescência, adultos. Hoje uma pessoa, um homem, uma mulher, beija 5, 6 bocas numa noite. O que é isso? O tal de ficar? Seria normal, tudo bem, pega sapinho, herpes, um perigo. Agora, o que você recebe, você não faz nem ideia. Não é esse negócio de lavar tá novo, coisa nenhuma. Você está recebendo todas as experiências, todas as coisas que foram passadas. Quando você se permite, troca uma com outra nesse negócio de sexo. Sexo, sexo. Transar. Isso sim, você está ferrado. Literalmente ferrado. Você está arrumando problemas por muitos e muitos anos, por muito tempo. Fora a possibilidade de contrair doenças venéreas sérias e pior do que isso, doenças sérias degenerativas. O homem promíscuo vai ter problema futuro com a sua próstata. Homens não têm. Não, porque isso aí, você está falando besteira. Todo homem foi provado cientificamente pela medicina que durante 50, 60 anos, 90% dos homens vão ter problema de próstata. É mesmo? Será que 90% dos homens... Faça uma enquete, vê se 90% dos homens, do seu avô, dessas pessoas que você conhece, tiveram algum problema de próstata? Pergunto? Então tá bom. E o câncer de útero? Pensa que ele aparece do quê? Do nada? Claro que existem os problemas psicológicos, todas as doenças do corpo têm um início no emocional e outros distúrbios que acabam somatizando no seu corpo físico. Mas, na questão sexual, na promiscuidade sexual, na inúmera troca de parceiros, que não existia no nosso tempo, no meu tempo não existia isso. Fora a prostituição, não existia isso. Acredite se quiser. Perguntem para os seus pais. Perguntem para pessoas do nosso passado. Essa troca
constante de parceiros. Ah, mas eu me cuido. Preservativos e não sei o que, essas coisas todas. Se você for verificar na questão do preservativo, você vai ver, se você colocar o preservativo, a camisinha, põe a camisinha no microscópio e você vai ver que nem ela é segura. Ela tem a borracha, ela é de látex, ela tem pequenos orifícios. Então é muito possível, sim. Ela minimiza muito a possibilidade? Sim. Mas ela não elimina totalmente a possibilidade de você contrair alguma coisa séria. Ou um HIV, ou outro tipo de doenças, DST, doenças sexualmente transmissíveis. Então, respeite seu corpo. Tesão todo mundo tem o direito de ter. É uma coisa maravilhosa. Guarde-o para uma pessoa certa. Poupe-se, respeite-se. Nós homens, gostamos de mulheres que nos deem trabalho. Trabalho de que sentido? Mulheres que nós percebamos que não sejam vulgares, estou falando mais uma vez. Mulheres que não deitam conosco na primeira noite. Mulheres que exigem respeito. Mulheres que exijam um homem educado, um homem cavalheiro, um homem gentil, que ande do lado esquerdo dela, na rua, que lhe dê flores, que lhe fale coisas bonitas. Que seja exatamente isso. E vice-versa. O homem quer isso também. O homem quer para a mãe de filho dele uma mulher digna, uma mulher de respeito. Não estou falando besteira. Tenho experiência de 60 anos, não significa nada, mas já trilhei muitos caminhos para poder dizer isso. O assunto é muito vasto. Entramos em outras questões fora isso. Hoje nós temos que encarar uma outra questão muito séria de amor e de sexo. As condições, o progresso, sei lá como é que chamam isso, como é que podem chamar, estão permitindo que uma coisa que sempre existiu desde o passado, desde milênios, acho talvez desde o começo da civilização humana, a questão do homossexualismo. A questão do homossexualismo sempre existiu, não é de hoje. Se você pegar a história, você vai ver que sempre existiram relações homossexuais. O reino animal está repleto disso. No reino animal, cerca de 90% dos machos do reino animal nunca vão ter uma experiência heterossexual. É aquela disputa das fêmeas, o macho mais forte ganha e os outros machos acabam se relacionando com machos para suprir aquele instinto animal. A única coisa que fica diferente a sociedade reluta muito em aceitar hoje a questão do homossexualismo por uma única questão, no meu ponto de vista. Eu acho que entre quatro paredes você pode ter a opção que você quiser. Tenho dúvida. Você pode fazer o que você quiser. Eu respeito, por exemplo, eu disse respeito só. Pessoas na rua que se amem, do mesmo sexo, que se gostem, que andem de mãos dadas, que é natural, mas eu acho que tudo que excede isso tem que ser, assim como as outras pessoas heterossexuais, tudo que excede deve se restringir a entre quatro paredes. Aí não teremos homofobia, não teremos ataques como a gente tem visto, e todo mundo vai poder amar e vai poder se relacionar, seja hetero, seja homossexualmente. Então esta é uma questão também a ser vista e ser respeitada das pessoas, deixá-las se amarem, apesar disso estarrecer, digamos assim, as pessoas mais antigas. Pois bem, então para que a gente não tenha hoje ilusões ou desilusões, nós homens mais jovens, eu já não almejo nada disso.
Minhas experiências eu já as tive. Hoje meu foco é em outras coisas. O meu tesão, o meu sexo é com outras coisas. É com vida inteligente, por exemplo. O meu foco está em outras coisas. Eu já tive o foco em outras. Então, mas eu vejo que muitas pessoas ainda almejam uma felicidade, um amor, um desejo físico em fazer troca com a outra pessoa. E eu considero isso normal. E eu acho que cada um deve ir atrás da sua experiência. Não deixe de fazer o que você tem desejo. Porque mais para frente você mesmo vai se cobrar disso. Não se omita de alguma coisa que você queira fazer. Permita-se. Se você tem tesão, vá apagar esse tesão. Você tem todo o direito disso. Busque um parceiro. Mas não entregue apenas a sua intimidade. Entregue-se totalmente e perceba e veja se esta pessoa para a qual você vai entregar a sua intimidade, o seu corpo, merece isso ou também está apto para passar coisas boas para você. Porque depois, e você sabe bem, porque todos nós passamos por experiências boas e ruins, já tivemos nossas tristezas, nossas decepções, você sabe o quanto isso nos magoa, o quanto isso nos marca. Então, se nós temos a possibilidade desse conhecimento, por que nós vamos errar de novo? Você tem o direito de amar. Você tem o direito de buscar aquilo que você precisa. Se você precisa e se você sente vontade, se você busca, é porque aquilo ainda está latente em você. Até o dia que você conseguir sublimar. O que significa sublimar? Eu não necessito mais disso. Enfrescalhou. Virou isso, virou aquilo. Negativo. Cada um tem o foco naquilo que necessita. Muitas pessoas modificam sua vida. Eu me olhei outro dia e fui me acompanhando, e uma hora eu falei, Eustáquio, eu não gosto de você. Eu não te amo mais. Eu falei para mim. Eu olhei para mim e falei, eu imagino uma mulher olhando para você nu desse jeito. Como é que ela poderia ter atração por você? Brincando, não que eu quisesse alguma coisa, mas eu disse para mim, eu olhar você desse jeito? Então eu me olhei nu, falei, Deus do céu, o que é isso? Barriga proeminente, essa coisa horrorosa. O que eu fiz? Opa, eu ainda estou jovem, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Imediatamente, corta Coca-Cola, corta açúcar, procura uma nutricionista. Fui procurar uma profissional. Eustáquio, você precisa isso. Por outro lado, o Eustáquio saiu e começou desde 45, 50 dias atrás, caminhar todo dia, chovendo, caindo pedra, todo dia ali andando, seja com guarda-chuva, seja embaixo da chuva, 12 graus de temperatura, lá foi Eustáquio. Eustáquio o quê? Atrás do quê? De se amar. Eu estou me amando. Agora eu estou gostando do Eustáquio. Não está tanto assim. Eu ainda estou namorando ele. Ele já está com uns 8 quilos a menos, quase. Ele está fazendo academia. Está curtindo o corpo dele. Mas para quem? Para alguma mulher? Negativo. Para mim. O Eustáquio está fazendo isso por ele. Porque eu, para poder, hipoteticamente, amar alguém, eu tenho que estar amando a mim próprio. Se eu não estiver amando a mim próprio, como é que eu posso amar alguém? Se você se olha no espelho,
Você tá feia, ou tô feio, tá gordo, bagulhão. Você não se gosta? Como é que você vai querer que alguém goste de você? Ou se você não se gosta? Alguém pode gostar de você, mas se você não se gosta, você não vai ser uma pessoa, um parceiro, uma parceira ideal para o seu companheiro. Então, tá aqui. Tem muita coisa para ir buscar ainda, mas eu quero chegar um dia, no bom sentido, olhar para um lago aqui e ter um complexo de Édipo. Não, que Édipo que é? Nossa, esquece. Narciso. Ficar narcisista. Putz, que cara legal. Que bonitão que você tá, Eustáquio. Olhar no espelho, me postar nu na frente do espelho, de lado, inclusive, ver isso aqui. Eu disse que ia buscar uma barriga tanquinho. Vou buscar, eu sou determinado. Larguei 40 anos de cigarro, consegui. Larguei 60 anos de Coca-Cola, consegui. Larguei o açúcar branco, consegui. Estou vivo, está aqui. Tudo é possível. Eu estou me amando e eu estou me preparando para passar coisas boas. Porque quando eu falo alguma coisa para vocês aqui na frente, eu tenho que ter experienciado aquilo, senão eu vou ser um hipócrita. E eu tenho que dar o exemplo. Não adianta falar coisas que eu li em livro, que eu vi em filme. Eu tenho que passar aquilo que eu experienciei. E tenho que ser sincero, tenho que ser transparente. Então, eu estou me namorando. Eu estou com tesão por mim mesmo. Eu estou me paquerando. E eu quero namorar o Eustáquio, ficar satisfeito, olhar para ele e falar, cara, você tá um gatão. Você tá beleza. Pô, como você ficou jovial. Pô, você conseguiu, cara. Então isso é bacana. Todo mundo que me vê, independente de qualquer coisa, vai sentir isso. Vai sentir isso, vai sentir a minha alegria, vai sentir o meu bem-estar, vai sentir a energia da minha aura. E eu quero com isso fazer com que outras pessoas tenham essa coragem. Pô, Grego, você é muito determinado. Minha filha disse para mim, pai, admiro a sua determinação. Você não deu ela para mim? Eu falei, dei. Claro que eu dei a determinação para você. Ela está aí dentro de você, busque-a. E eu não menti, não. Está dentro dela. Ela é meu fruto. Se eu posso, ela pode. Se eu posso, você pode. Você está cansado de ver isso aí de exemplos. Muitas pessoas podem. Quantas pessoas já fizeram? Já se mudaram. Você quer amar? Você tem direito. Você quer fazer amor? Saiba fazer amor. Sexo é um perigo. Amor já não tem tanto perigo, porque envolve um monte de coisas. Você quer sobreviver? Você quer ser feliz? Seja feliz com consciência. Seja feliz com o pé no chão. Não se iluda. Saiba discernir o que você está sentindo. Se é tesão ou se é algo mais. Converse muito com as pessoas. Seja uma pessoa decente. Seja uma pessoa que se respeite. Respeite-se a si próprio primeiro. Não se permita ser vulgar. O homem que quer constituir uma família e a mulher que quer constituir uma família quer ter do seu lado uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa que se respeita e respeita o próximo. Vai ser o pai dos seus filhos. Vai ser a pessoa que você vai viver com ele o tempo que tiver que viver, não eternamente. Esse negócio de eternamente é conversa fiada. Pode até ser que vivam até o fim, mas toda experiência tem um prazo de duração. Pode durar 60 anos, como pode durar 3. Viva intensamente o seu hoje, o seu agora. Não pense em nada de amanhã. Respeite-se, seja você. O assunto, então, hoje, estamos quase em cima da hora. Deixa eu tomar uma água só aqui. Falar de sexo e amor esquenta. E outra questão para finalizar, como eu disse na questão da permissão, conheça o seu corpo, toque-se, às vezes
é muito melhor você ter prazer solitário do que se envolver com quem não deveria. Isso é normal, isso faz parte da vida, ninguém precisa saber, já falei. E experimente tudo que você tem desejo de fazer. Faça isso. Não guarde para si nenhum desejo, não leve para frente nenhuma frustração, principalmente porque tudo aquilo que você deixou de fazer na sua vida de solteiro ou na sua vida de descompromissado, corre um grande risco de você querer fazer depois que você tiver num enlace muito sério, compromissado. E isso não vai ser legal. Você não gostaria que acontecesse com a pessoa que está do seu lado. E a pessoa que está do seu lado não gostaria que acontecesse isso com você. Então permita-se agora, faça uma reflexão sobre tudo isso que você ouviu hoje, respeite o seu corpo, dignifique-se, não se vulgarize, homem ou mulher. Procure saber se o que você está sentindo é verdadeiro, se ele é apenas físico ou ele transcende. Escolha as companhias que você quer, se são os súcubos e os íncubos, se são aquelas energias maravilhosas. Perceba quando você fizer sexo, como você levanta depois do sexo. Se você está exausto, quase morrendo, cai do lado e dorme, ou se você tem uma vitalidade incrível, que se você tivesse que jogar uma partida de futebol, ou você correr 6 voltas no quarteirão. São coisas para você ficar atento. Amor e sexo podem caminhar juntos, como podem também caminhar totalmente separados e jamais se encontrarem. Mas a melhor coisa que você pode experienciar é o amor, porque quando o amor se expressa, o sexo e mais uma série de sensações maravilhosas estão embutidas nele. Eu acho que com isso nós podemos dar por encerrado o nosso monólogo de hoje, e esse programa daqui a pouquinho vai estar no YouTube. Um fraterno abraço e um feliz sempre.